Olá para você que é inscrito no canal Pão do Advento. Voltamos para mais um estudo da lição da Escola Sabatina, com um tema geral sobre o descanso em Cristo. E hoje nós vamos falar sobre as raízes da inquietação. Quais são as raízes? O que é que gera? O que é que nos faz? O que é que nos torna inquietos? Então nós temos a pessoa que descansa em Cristo, e temos a pessoa inquieta, que é aquela que não descansa em Cristo. Então nós temos esse quadro aqui, né, para a gente poder entender bem, para a gente se situar aqui no tema, na questão. Nós temos os que descansam no Senhor, nós temos os inquietos, que não descansam no Senhor. O que significa descansar no Senhor? Descansar no Senhor significa depositar nele todas as nossas ansiedades, todas as nossas aflições, todos os nossos desassossegos, confiar plenamente de que Ele tem a solução para os nossos problemas. Não só tem, como Ele já solucionou os nossos problemas. A confiança nele deve ser tão grande que nós temos a plena certeza de que tudo está resolvido, de que tudo está sob controle. E tendo essa certeza, tendo essa convicção, nós descansamos, nós ficamos tranquilos, porque não temos por que nos desesperar mais. Então, quando eu entendo que eu tenho uma natureza pecaminosa, que é uma natureza que me separa de Deus, isso me traz um desconforto, né? Há um desconforto enquanto eu não sei, né? Mas aí eu não sei a razão, os motivos desse desconforto. E há um desconforto quando eu sei, quando eu entendo. Só que quando eu entendo que existe, que esse desconforto se deve justamente pelo fato de que eu não tenho um relacionamento íntimo com Deus, que eu estou separado de Deus, aí vem a pergunta, o que eu vou fazer? É o que perguntaram nos dias de Jesus. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Como devo proceder? E aí nós aprendemos, por meio do próprio Cristo, pelo exemplo que ele deu, pelas palavras que ele deixou, que a solução para os nossos problemas está no próprio Cristo, está no próprio Senhor. Eu tenho que ir até Ele, Ele vai curar tanto as minhas doenças espirituais quanto as minhas doenças físicas. Pode ser que Ele não cure a doença física, mas uma coisa você pode ter certeza, a doença espiritual Ele sempre cura, Ele sempre vai curar. A doença física, Deus não tem prazer na enfermidade, né? Mas muitas vezes Ele permite que ela venha, que ela esteja, que ela faça parte da vida do homem, porque o homem vive numa realidade de pecado. Infelizmente, esses males se abatem sobre nós. Só que Deus transforma o mal em bênção. Então, muitas vezes, uma enfermidade que vem, que pode nos levar até a morte, mas por meio dela, Deus pode operar maravilhas, tanto em relação ao nosso caráter, de repente nos fazendo olhar a vida com mais humildade, com menos arrogância, como também levando outros a procurarem refúgio no Senhor. Então Deus tem sempre um propósito. Deus, na realidade do pecado, não existe nada que coloque Deus em xeque. Na verdade, Deus ele está sob o controle de tudo. É a realidade do pecado que está em xeque, constantemente em xeque. E vai chegar o momento que Deus vai dar o checkmate e o jogo chega ao fim. O rei do mal é morto e toda essa realidade triste chegará ao fim. Mas enquanto isso, né, como é que lutamos aqui? Então nós vamos falar sobre as raízes da inquietação. A gente não vai conseguir falar sobre todos os tópicos da lição, então me concentrei em um apenas. Mas eu vou citar os outros, né? Os outros elementos que nos trazem inquietação. Primeira coisa que eu tenho que saber é que ao me tornar servo do Senhor, servo de Jesus, não significa que a vida vai ser tranquila, que a vida vai ser uma vida de mar e de rosas. Jesus ele declarou que ele veio trazer espada e não paz. Ele veio trazer divisão, veio trazer contenda. Mas em que sentido que Deus traz contenda, que Jesus traz essa divisão? No sentido de que ao nos tornarmos servos do Senhor, os inimigos aparecem, né? Nós teremos dificuldade, se colocarão contra nós nessa caminhada. Nós temos o arqui-inimigo do Senhor, que foi expulso do céu. Ele está constantemente trabalhando
para atrapalhar a vida do servo de Deus. Então vai ser uma vida de luta, uma vida de conflitos. Então Deus ele não prometeu em nenhum momento que a vida seria de paz nesse sentido. Nós estamos no meio de uma guerra, de uma batalha. Então nós vamos passar por aflições. Mas Jesus declarou, né? Nesse mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E essas aflições não devem nos trazer inquietação, porque estamos sofrendo por causa de Cristo. Devemos confiar plenamente nele, porque a vitória já é garantida, a vitória já é certeza absoluta. Né? Você já tem, nós já temos essa vitória, certo? Uma outra coisa que nos traz inquietação, a ambição. Os discípulos de Jesus, eles, num determinado momento, eles estavam discutindo entre si quem seria o maior no reino dos céus. Isso já breve, às portas da morte de Cristo. Eles nem sabiam que Jesus estava prestes a ser levado à cruz. E estavam ali discutindo, e a mãe desses discípulos veio conversar com Jesus e falou assim: olha, mestre, coloca o meu filho, né, quando o Senhor estabelecer os reinos, coloca um à direita e outro à esquerda. E ele disse para ela: você não sabe o que você está pedindo, seus filhos não têm. Será que seus filhos têm condições de passar por aquilo que eu vou passar? Então havia uma disputa entre os discípulos para saber quem era o maior, e isso trazia discórdia, trazia divisão. Infelizmente, existe essa realidade hoje entre nós, né? Esse desejo por supremacia, ela é comum em todos os lugares. Então você vai trabalhar, tem sempre alguém que quer ser o melhor, quer ser o superior, quer ser aquele que manda. É diferente da pessoa que procura liderança, porque ele vê, ele entende que seguindo por determinados caminhos, as coisas serão melhores. Então, ser líder não é problema, não é problema. O importante é saber que o líder é aquele que serve, é aquele que ajuda, é aquele que está ali para trabalhar pelo bem, por uma missão, pelo bem do conjunto, do todo. Não para dominar, para oprimir. Jesus mesmo ele declarou que ele, embora ele fosse o líder, ele era o líder de fato, né? Jesus é o cabeça da igreja, mas ele como cabeça está na igreja para servir. Ele está para auxiliar o próximo, para auxiliar o homem, a humanidade. Então todos os seus filhos devem agir da mesma forma. Esse tipo de ambição, a ambição, o desejo de supremacia, ele não é o tipo de espírito que nos levará ao céu. Nós devemos ter ambição pelo céu. Nós devemos ambicionar o céu. Mas para isso eu não tenho que passar por cima dos outros, eu não tenho que atropelar ninguém. Simplesmente eu tenho que ser como Cristo. Eu tenho que ser aquele que ajuda o próximo, aquele que leva o bem, que transmite uma mensagem de paz para o meu semelhante. Certo? Então é isso. Ó. Ambição tem o seu lugar. Né? Existe aquela ambição boa, você ambiciona ter um ótimo emprego, você ambiciona ter uma casa bonita, uma casa confortável, você ambiciona casar-se com aquela pessoa que chamou sua atenção, aquela pessoa que despertou os sentimentos, aqueles sentimentos mais nobres em você. Então, esse tipo de ambição, ela é boa, mas aquela ambição onde você deseja passar por cima dos outros, oprimir os outros, dominar, então esse tipo de desejo, ele não leva você a um lugar muito legal. Ele vai levar você à destruição, à ruína. Tá certo? Então isso traz inquietação e desassossego. Porque a pessoa que tem esse desejo, ela nunca está tranquila, nunca está em paz. Ela nunca estará satisfeita. Agora, aquele que está em Cristo, ele é um líder, ele será um líder, ou talvez não, mas ele está tranquilo com a sua situação. Ele está em paz consigo mesmo e com Deus e com todos. Né? Não há desespero na sua vida. Um outro aspecto da vida cristã é a hipocrisia. A hipocrisia também nos traz um desassossego tremendo. A hipocrisia é uma máscara, né? A pessoa ela não é daquele jeito. Vamos aplicar. Quem foram chamados de hipócritas nos dias de Jesus? Os fariseus. Os fariseus eram hipócritas. Por quê? Porque eles representavam serem fiéis a Deus, serem honestos, serem homens preocupados com a causa de Deus, com a mensagem, com as escrituras sagradas, mas no fundo, né, Jesus chama eles de sepulcros caiados. Por fora eles são bonitos, bem trabalhados, mas por dentro só tem podridão. Então esse tipo de espírito, né, essa falsidade,
essa interpretação, né, passar-se por ser uma pessoa, um cristão fiel, quando no fundo você está totalmente afastado de Jesus, cobrar dos outros aquilo que você mesmo não faz, isso não traz também sossego e tranquilidade. Isso também traz ruína, também traz discórdia, traz dissensão entre você e as outras pessoas. E não vai trazer paz, não vai trazer alegria. A sua vida, a vida do hipócrita, ela é constantemente afetada por essa ansiedade, a ansiedade também pelo domínio, também pela busca de uma ostentação, de que as pessoas olhem para você como uma pessoa legal, uma pessoa santificada, uma pessoa que tem a solução, né? Aquela pessoa a quem se recorre na hora dos problemas. Mas você não é aquilo, você não tem nada daquilo. Então, esse tipo de máscara não funciona. Ninguém entra no reino dos céus com máscaras. As máscaras têm que ser tiradas. Nós devemos ir a Jesus como somos para sermos transformados em novas criaturas e não para colocar uma máscara e continuar sendo quem era antes, né, e fingindo que é uma nova criatura. Então, esse é o hipócrita, ele não tem sossego e o final também da jornada não vai ser nada bom. A gente vai ler um texto aqui, é o texto que nos vai falar também de um ponto, de uma das raízes que nos traz uma inquietação muito grande, que na verdade é a principal de todas, é ela que gera todas as outras. É o egoísmo. Egoísmo. Então anota aí, ó, anota isso aí. Egoísmo é a própria definição de pecado. O pecado é egoísmo. O pecado é pensar em si mesmo. O pecado é se colocar no centro do universo. O pecador, ele não respeita o próximo, ele não respeita Deus, ele não tem amor ao próximo, nem amor ao Deus. Ele tem amor apenas a si mesmo. Esse é o egoísmo. Quando Eva comeu do fruto, ela comeu do fruto porque ela ambicionou ser igual a Deus. Quando ela pensou isso, ela não pensou ser igual a Deus no caráter. Ela pensou em poder. Ela pensou em uma liberdade imaginária, uma liberdade que não existia. Ela já era livre. Ela pensou num algo mais que não existia, que era irreal, numa ilusão. Ela abraçou a ilusão para si mesma. E ela vendeu essa ilusão para o seu marido, para o seu esposo. E a situação só piorou dali em diante. Né? Pode ver que no momento em que eles estão ali buscando essa nova realidade, parecia tudo muito bonito, mas no momento que eles comem do fruto, aí Adão já não gosta mais da esposa. Ele na hora ele já fala, olha, não, a culpa não é minha, é da esposa. Né? A esposa também, ela já não gosta mais da natureza, ela não gosta mais do Senhor. Né? A serpente, ao colocar a culpa na serpente, o homem colocar a culpa na mulher, estavam colocando a culpa em Deus, porque Deus tanto fez um quanto fez o outro. Deus é o criador, o gerador de tudo. Então, quem é o culpado da situação? O próprio Deus. Ou seja, o homem não é culpado de nada. Olha o egoísmo aí, olha o eu. Então, onde eu coloco o eu, é onde está o pecado. O pecado é isso. O pecado é essa exaltação do eu. Qual foi o pecado de Lúcifer? O pecado de Lúcifer foi querer tomar o poder no céu. Para quê? Para o benefício de quem? De si mesmo. Ele não pensou nos anjos, não pensou em Deus, não pensou em ninguém. Ele pensou apenas em si, ele se encheu de orgulho, ele olhou para si. Então, o pecado é o próprio egoísmo. Então, nós vamos ler aqui uma história aqui que vai nos falar um pouco sobre isso. O texto diz: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Mas ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será?
Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Lucas 12, 13 e 21. Então, na história aqui surge um rapaz pedindo para Jesus pleitear por ele, para que o irmão dele dividisse a herança com ele. Então, Jesus falou assim: olha, eu não vim fazer isso aqui, né? Eu não sou juiz, nem repartidor, né, entre eles. Jesus não veio resolver esse tipo de questão aqui na Terra. Já pensou se Jesus viesse resolver isso? Jesus veio salvar o homem do pecado e da morte, veio trazer saúde e vida para as pessoas, né? Essas coisas tem quem resolva. Então eles tinham que resolver entre eles mesmos. Jesus poderia aconselhar, né, mas ele não ia se intrometer numa questão dessa. E ele aproveitou a situação para transmitir um ensinamento, porque havia no espírito daquele homem, né, o pensamento dele focado na herança, é um pensamento focado no benefício próprio, né, na sua própria vida. Ele não estava preocupado com a obra do mestre ali, com ninguém. Estava preocupado consigo mesmo. Né? Há problemas em disputar herança? Não existe problema nisso. O problema é quando isso se torna a razão da sua vida. E se você não conseguir, por exemplo, essa herança, sua vida vai ser uma desgraça, vai ser um desespero. Jesus chama essa pessoa de louco. Né? O homem, né, ele dá uma parábola, ele apresenta uma parábola aqui de um homem que ajuntou nos seus celeiros muita comida, né? Porque a plantação dele deu muitos, né, frutos, né, rendeu muito, e ele não tinha nem onde guardar, então ele construiu novos celeiros. Mas para que esse acúmulo todo de riquezas? Sendo que a vida dele estava para ser tomada. Ou seja, ele não estava pensando na sua vida espiritual, não estava pensando no bem do próximo, estava pensando apenas em si. Era uma vida vazia. E ele achava que ia descansar. Ele falou assim: agora sim, agora estou tranquilo, vou descansar. Mas Jesus fala: não, louco, né? Amanhã mesmo pedirão a sua vida. Né? O que pode acontecer com quem apenas armazena riquezas para si? Essas riquezas, olha, não precisam ser só bens materiais, não. É qualquer tipo de riqueza, tá bom? Qualquer tipo de riqueza que não seja a riqueza do céu. Então a gente luta por coisas aqui nesse mundo que às vezes são coisas boas, né? São coisas que fazem bem, são coisas que, na verdade, são coisas pelas quais devemos lutar. O problema do homem não era armazenar tudo ali naquele celeiro. O problema dele foi o medo de sair perdendo, o medo depositar a sua tranquilidade, a sua confiança nos bens que ele tinha. Ele depositou nos bens. Nós devemos depositar a nossa confiança em Deus. Ele é quem nos dá os bens. E pode ser que no momento nós percamos todos esses bens. E aí? Estamos sozinhos? Estamos perdidos? Não. Nós continuamos com Deus. Nós temos a certeza de que Ele continuará conosco, nos auxiliando. Estaremos tranquilos. Estaremos tranquilos na bonança e estaremos tranquilos naquele momento em que não tivermos nada, né? Quando não tivermos nada. Estaremos tranquilos na época das vacas gordas e estaremos tranquilos na época das vacas magras, porque a nossa confiança, o nosso tesouro foi armazenado em Deus, né? Em Jesus nós depositamos todas as nossas confianças. Os nossos celeiros estão no céu, e lá no céu ninguém mexe, né? O nosso tesouro está lá. E onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então o nosso coração deve estar no céu. É ali que a gente tem que armazenar os nossos bens. A nossa confiança deve estar nele. Então é isso. Né? O que a palavra de Deus nos ensina, o que o estudo da lição dessa semana nos ensina, é que as raízes da inquietação e do mal estão no egoísmo, estão na avareza, na discórdia, no desejo de supremacia. Tudo isso não traz descanso, traz sofrimento. Aquele homem, o dono daquele celeiro, achou que ia ter paz, mas não, a vida dele estava para ser tomada, a paz dele ia acabar. E tudo aquilo que ele acumulou ia ficar para quem? Para a família, né? E isso não está errado, não é? Você pode deixar os seus bens para você deve ter recursos para deixar para a sua família. O problema é que aquele homem depositou a sua confiança nos recursos. Ele achou que não haveriam problemas, ele estaria completamente em paz. Ele não pensou nos perigos e nos riscos futuros. Ele não pensou que podia perder isso a qualquer momento. Jó, ele era muito rico e de uma hora para outra ele perdeu tudo. Mas no momento em que ele viu toda aquela desgraça que recaiu sobre sua vida, ele declarou o seguinte: o Senhor deu e o Senhor tirou.
Bendito seja o nome do Senhor. Jó descansava no Senhor. Jó estava tranquilo. E o Senhor estava com ele. E permaneceu com ele durante toda a sua jornada. E o final da jornada de Jó foi um final bom, né? Mas aquele que não confia no Senhor não terá o mesmo fim. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Tchau.